é forte esse tema, né? Esse título, né? Vencer ou Morrer, né? O que é isso? Ele é um filme, uma ficção de um momento histórico que muita gente não conhece. E é uma história de muita emoção, né? De muita reflexão sobre tudo. Mas até que ponto eu defendo os meus valores, né? Até que ponto eu defendo aquilo que eu entendo que é o meu direito. Então o filme, eu acho que ele sai um pouco desse nicho realmente devocional, porque o filme não é devocional, ele é mais ligado mesmo a essa parte da história e defender aquilo que você acredita. Você já ouviu falar sobre a Guerra da Vendéia? Essa foi uma das guerras civis mais violentas e mortíferas de toda a história da França. De acordo com os historiadores, cerca de 200 mil pessoas morreram nesse conflito. Você pode conferir mais sobre esse assunto no filme Vencer ou Morrer. O longa francês chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de junho de 2025. Ele narra a história de François Charette, que liderou o povo de Vendéia nessa batalha. O filme é distribuído no Brasil pela Kolbe Art, e é por isso que no Ali a Gente Conversa de hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Ela é CEO da Kolbe Art Produções e há 5 anos iniciou uma incursão corajosa nesse mundo do cinema cristão católico. Ela é Ângela Moraes. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Aline, que alegria estar aqui com você e com a sua audiência, né? Muito bom, Ângela, muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite para falar com a gente. E a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a Kolbe Art, e também sobre o filme que está chegando aqui, essa semana estreia aqui no Brasil, né? O filme Vencer ou Morrer. Mas antes da gente falar sobre o filme, eu quero falar sobre a Kolbe Art. Me fala o que é a Kolbe e também fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história. Vamos começar assim, você fala quem é a Ângela e qual é a relação da Ângela, né, a sua relação com a Kolbe Art. Eu sou formada em Relações Públicas e tenho formação também em Teologia, sou católica e trabalhei por 25 anos na comunicação na Igreja Católica, né, em uma instituição católica. E sempre fui apaixonada pela comunicação e, sobretudo, pelas artes. Sempre acreditei que a arte ela pode transformar vidas. E em 2017, eu conheci um cineasta polonês que estava lançando na Itália, na Europa, um docudrama sobre Maximiliano Kolbe, que é um santo da Igreja Católica. E a Kolbe Art já existia, mas ela era apenas uma produtora de shows, né? Nós produzíamos um show por ano, desde 2010, que se chama Uma Nota que Elas Notam, que é um musical em homenagem às mulheres. E naquela ocasião de 2017 eu conheci esse cineasta e me despertou o interesse pelo audiovisual, pelo cinema, com uma temática mais religiosa. Então eu comecei a pesquisar, a aprofundar. Então a minha relação com a Kolbe Art é de fundação. Eu ainda estou hoje como diretora executiva também. E a Kolbe já tem 15 anos e nos últimos 5 anos dedicando à distribuição de filmes, documentários, docudramas, para mais especificamente o público cristão católico no cinema. Muito legal! E aí, então, você conheceu esse cineasta polonês, você começou aí nessa área dos filmes. Qual foi o primeiro filme que vocês distribuíram, né, ou produziram? Nós distribuímos o primeiro em 2019, em parceria com uma outra distribuidora. Porque naquela ocasião nós éramos uma produtora de shows, nós não éramos distribuidora ainda. Então nós falamos com a A2 Filmes, que também é uma distribuidora independente, tem vários tipos de filmes que eles lançam, e eles aceitaram ser o nosso distribuidor. Então nós compramos o filme, tínhamos toda a parte de licença do filme, e eles nos ajudaram a distribuir. Essa foi a primeira experiência. E qual é o filme? Duas Coroas, a história de São Maximiliano Kolbe, aquele que eu conheci em 2017 na Itália. Então a gente acabou adquirindo os direitos desse filme e que hoje está já em várias plataformas
digitais em todo o Brasil. Esse foi o primeiro, então, em 2019. Em 2020 e 2021, a gente ficou com o cinema fechado por conta da pandemia, e nós, então, retornamos em 2022, aí sim, com a Kobe Art sendo distribuidora específica do nicho católico, e aí, nessa ocasião, nosso primeiro filme se chama Coração Ardente, um filme falando sobre os milagres relacionados ao Sagrado Coração de Jesus. E me explica assim, eu sempre tenho curiosidade para entender, e eu acho que o pessoal que assiste também pode ter. O que é uma distribuidora, assim? Porque a gente sempre escuta, produzido por tal, distribuído por tal, mas o que é uma distribuidora? A distribuidora digamos assim, é a última etapa de uma produção audiovisual que visa ir para o público, seja ele para o cinema, que a gente chama de primeira janela, né, seja ele para TV ou para o streaming, que são as demais janelas. Então, um produtor, por vezes, pode ser também um distribuidor, mas no caso aqui, a gente tem muitas distribuidoras que não são produtoras. Então, o nosso papel é adquirir uma obra, né, ou comprando mesmo seus direitos, ou fazendo uma parceria com o dono da obra, e propor essa exibição, essa programação para os cinemas. Né? O nosso foco maior é o cinema. Obviamente que hoje muitas das nossas obras distribuídas no cinema já estão no digital, mas nós queremos criar uma cultura do público católico em ir ao cinema. Né? Então, o papel da distribuidora é justamente fazer essa ponte entre o dono da obra e o exibidor, que é o dono da sala de cinema. Então, ele propor para ele que aquele produto tem qualidade, aquele produto tem público, e aí trabalhar junto para entender uma data que possa ser lançado e entender também um circuito, que pode ser um circuito pequeno, né, pode ser um circuito médio ou pode ser um grande circuito. Então, o papel da distribuidora ele é fundamental para que a obra não fique sem ser assistida, né, sem ser conhecida pelo público. Eu observo, assim, que o público cristão no Brasil, tanto o católico como o evangélico, né, vem crescendo bastante, assim. A gente vê muitas produções chegando, né, produções de diferentes nichos, mas no cristão em geral, né? Como que vocês veem o público, né? Você que atua especialmente no público católico, mas como que você vê? Tá tendo um crescimento? Você acha que o crescimento, que os filmes católicos, eles chegam para suprir essa necessidade, né, do que o público tá tendo? Ou os filmes chegam e criam esse público? Como que você vê isso? O que está acontecendo no Brasil é o que já aconteceu na Europa. Na Europa tem muita produção de filmes, especialmente de docudramas, que tem um baixo custo também, porque a gente conhece o cinema de guerrilha, né, que é o cinema independente, que luta muito economicamente para produzir. E o cinema cristão não é diferente. Óbvio que tem o nicho evangélico, digamos assim, ele tem mais anos nesse mercado, então eles já criaram também fundos de investimento, patrocinadores, investidores que conseguem fazer grandes investimentos, como é The Chosen, que é uma grande reverência, né, que é para o público cristão, tanto católico quanto evangélico. Eles começaram como pedindo doações, né, o digital, e com a pandemia eles se tornaram super conhecidos no mundo, e hoje todos os anos eles lançam, né, a temporada com os primeiros episódios no cinema. Então, além desses, tem outros também, como católicos, como a gente já teve, né, Fátima, né, o Milagre do Sol, Fátima, o Último Mistério, Paulo, Apóstolo, enfim, tivemos vários outros. Nós tivemos um grande filme também em 2023, que foi um filme sobre São José, que é o pai de Jesus. Ano passado, Guadalupe, que também é um título de Maria. Então, a gente entende que o público católico e cristão no Brasil começou a ver essa oportunidade de ter também esse conteúdo na grade do cinema, né, ali na programação. Então, de nossa parte, a gente entende que é um momento favorável, tanto para incentivar produtores a produzir e contar essas histórias para a grande tela, né, o cinema, quando a gente fala assim na telona, e ao mesmo tempo o público católico
cristãos estão descobrindo esse movimento de ir para as salas de cinema, rezar. Olha só, que isso, Ângela, rezar a gente ir para a sala de cinema rezar no sentido de conhecer histórias que inspiram. Né? Há pouco tempo, ano passado, nós trabalhamos juntos na distribuição e promoção de um filme brasileiro que não é católico nem evangélico, mas se chama Inexplicável. Ele, inclusive, foi 2, 3 semanas seguidas, agora há pouco tempo, como o top 1, né, da Netflix. E é um filme que conta a história de um garoto brasileiro que tinha o sonho de jogar futebol e ficou doente, quase morreu. E por um milagre, né, os médicos não explicam, inclusive o médico é evangélico. E a mãe, o pai, a família é muito católica. Então é um filme de mensagem cristã, mensagem de esperança, né? Então a gente está entendendo que o público também está começando a descobrir. Então, eu não posso dizer para você que não tinha esse público, mas talvez o público não sabia que tinha esse conteúdo. E aí a gente está conseguindo dar visibilidade, e aí o público sim está crescendo e novas produções estão chegando. Ai, que legal, né? Muito bom. E agora vamos falar sobre o filme que estreia essa semana aqui no Brasil, né? Vencer ou Morrer. Eu não vou falar nada sobre o filme para deixar você falar, né? Então explica pro pessoal o que é esse filme, Vencer ou Morrer. É forte esse tema, né? Esse título, né? Vencer ou Morrer, né? O que é isso? Veja bem, esse filme ele é uma produção francesa e uma das coisas que a Kobe sempre teve muito presente é a curadoria. Né? Quando nós recebemos aqui filmes, documentários ou docudramas, a gente assiste, a gente tem uma equipe que assiste e a gente avalia se aquele conteúdo tem a ver com o público que a gente conversa. Porque aqui, Aline, até para falar melhor para o teu público, né? A Kobe Art, ela se especializou em trazer esses filmes mais religiosos no nicho católico, porque nós nascemos dentro da Igreja Católica. Então, nós conhecemos bastante da igreja, dos documentos, da doutrina. E se é um filme que não condiz com aquilo que a gente sabe que a igreja prega, a gente não leva em frente. E no caso do Vencer ou Morrer, ele é um filme, uma ficção de um momento histórico que muita gente não conhece. Né? Os brasileiros não conhecem porque a gente é meio ruim assim de história, né? E até franceses também não conhecem. Ele conta justamente a história de um povo de uma região que chama Vendéia, no leste da França, que na ocasião da Revolução Francesa, em 1793, com essa revolução, os revolucionários queriam acabar com a religião, e eles eram muito católicos. E esse grupo católico meio que se rebeliou, então, os contra-revolucionários. E eles não queriam que a religião fosse tirada deles, da família deles. E eles foram, eu estou dando maior spoiler, né? Mas, e aí eles foram dialogar, conversar e lutar por aquilo que eles acreditavam, pela fé deles, né? Então, Vencer ou Morrer, ele conta uma pequena parte da história da Revolução Francesa, que é escondida, talvez por ter sido uma região pequena, mas o que eles viveram reverbera até hoje para muitos católicos franceses. Então, o filme conta basicamente a luta de Charette, né, que é um ex-soldado da Marinha, que também é religioso, é católico, e abraça essa, eu digo, missão junto com aqueles camponeses. E é uma história de muita emoção, né, de muita reflexão, sobretudo, para nós. Não só, aí a gente sai do nicho católico, porque é um filme histórico, independente da religião, a gente quer contar um pouco de história e que a gente possa refletir também, né? Até que ponto a gente defende a nossa fé. E aí aqui, a fé. Né? Não estou dizendo só do católico, mas até que ponto eu defendo os meus valores, né? Até que ponto eu defendo aquilo que eu entendo que é o meu direito. Então o filme, eu acho que ele sai um pouco desse nicho realmente devocional, porque o filme não é devocional, ele é mais ligado mesmo a essa parte da história e defender aquilo que você acredita. Sim, já assisti o filme.
Não Ah, vou então dar. pra você eu não tô te Pra dando mim, spoiler, né? não tá dando spoiler. Mas também o spoiler histórico é válido, né? Porque já aconteceu já há séculos, né? Então o spoiler histórico é válido. Mas mesmo já sabendo, assim, a parte histórica e tal, é muito legal ver o filme, né? Porque você vê, assim, coisas que você não sabia sobre os personagens, né? Essa questão da fé também muito bem trabalhada, que você não vê assim nos livros de história, né? A gente não vê. Quando a gente fala dos movimentos sobre fé na escola, a gente fala o quê? Reforma contra reforma. A gente não fala de outros movimentos, né, que existiram no mundo, né? Então é legal É. descobrir essas coisas e como você falou, é válido a gente ver que a pessoa está lutando pela sua fé, né? No caso, a fé católica, mas outras pessoas que tenham outras fés, também é importante a pessoa ver que existem pessoas que lutam pelas suas fés, né? E aí, eu achei interessante que eu estava pesquisando, essa história também o filme surgiu de um espetáculo também, é isso? Isso. A primeira iniciativa de contar essa história para os próprios franceses iniciou com quase que um musical, praticamente, né? E daí, desse musical, desse espetáculo, o diretor foi instigado a lutar também para produzir o filme. Então começou por ali, porque, digamos assim, quando é uma história forte, é como quando nós falamos de um filme que fala do nazismo, né? A Alemanha fica um pouco retraída, ela já pediu perdão, mas aquilo é vergonhoso, digamos assim. Então, Uhum, às vezes, muitas vezes, uma parte que não é tão legal da história de um país, ele não quer ficar dando luz naquilo, né? uhum, Mas nesse caso foi interessante. Eles fizeram esse espetáculo recontando parte da história e dali nasceu realmente o projeto de produzir o filme e o governo francês apoiou bastante, né? olha. Ele incentivou inclusive o filme ser lançado em alguns países, justamente porque ele queria contar essa história do seu povo, né? Que faz parte da sua história. Uhum, Então sim. nasceu mesmo ali de um musical, de um espetáculo. Mas interessante é que o filme não é um musical, né? Então, Não, não. é. E, pelo contrário, né? Uhum, Você que não assistiu é não tem nem nada. um pouco. E aí, então, pra Kobe, como que vocês, assim, descobriram aí mesmo esse filme? Porque você falou que vocês têm passam por uma apuração, né, pra ver os valores e tal, mas como que vocês chegaram pra encontrar esse filme? Ou como esse filme encontrou vocês? E por que distribuir Vencer ou Morrer? Isso, nós passamos sempre por uma curadoria. E esse filme passou na curadoria do final de 23. Nós já estamos em 25, que ele foi lançado na França em janeiro de 23. E, e nós temos alguns distribuidores internacionais que são católicos, né, que são distribuidoras católicas e que volta e meia tem algum filme diferente, que não é confissional, que é o que a gente sempre trabalha aqui, né? A Kobe tem a expertise de levar documentário para o cinema, né? Uhum, Docudrama, que é ainda mais difícil, né? sim. E esse veio e a gente demorou justamente para lançar, porque a gente, confesso aqui para a sua audiência, para você, a gente não tinha experiência de lançar uma ficção. Nós já lançamos outras ficções, mas sempre a história de Nossa Senhora, história de um santo da igreja. Então está muito ligado à parte que a gente chama de devocional, né, oracional. Então você acaba tendo ali um caminho de conversar com o público, né, o público católico, de uma maneira mais oracional, né, levar, venha conhecer a história deste santo, né, venha conhecer a história de Nossa Senhora de Fátima, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse caso, não tinha a história de um santo, né, não tinha uma história de uma devoção, né, de um milagre eucarístico. Tinha a história de um povo que lutou pelo aquilo que acreditava. Então, essa distribuidora internacional, que é nossa parceira, ela nos ofereceu, nós assistimos, alguns padres assistiram, até mesmo bispos, pessoal mesmo do cinema, exibidores assistiram.
E então a gente entendeu, falou, olha, é uma experiência que a gente precisa fazer, levar para o público, e aí, lógico, a gente está trabalhando a comunicação mais ampla nesse filme, porque a gente entende que ele pode ser de agrado para quem não é nem religioso, mas quer conhecer a história, né? Fica Uhum. intrigado. Então a Kobe decidiu, porque ele não tem nada contra aquilo que a igreja prega, fala sobre a fé, o exército que luta leva, aí mais outro spoiler, hein, pessoal, leva um símbolo que é um símbolo católico, né? O nome do exército é o Exército do Sagrado Coração de Jesus. Então foi por esses tantos motivos que a gente decidiu, né? Primeiro, que como ele chegou através de uma distribuidora parceira nossa, e como a gente decidiu, foi por esses motivos mesmo, que tem muito a ver, e que a gente queria experimentar como seria distribuir uma ficção não devocional. Ah, mas eu que assisti, né, o filme, eu acho que vai dar muito certo isso. Porque, assim, por exemplo, eu sou protestante, né? Eu sou, Sim, sou presbiteriana. E eu assisti o filme, embora eu assisto, né, vários filmes assim, independente de serem cristãos ou não, porque eu sou jornalista, né? Mas sim, assim, mas assistindo como uma pessoa protestante, né? O filme isso, serve muito bem para o público também, para todo tipo de público, porque é o que você falou, não é um filme confessional, né? É um filme isso, histórico. Que aí o personagem tem a sua fé, eles lutam por causa da sua fé, né? E isso é, opa, e isso é válido, né, para todos, né? Então achei muito legal, muito interessante. A minha opinião sobre o filme, depois eu vou fazer a crítica escrita vai sair no site, mas assim, muito positivo, assim, é muito legal ver esse movimento assim no cinema, né? Ver no sim, cinema é uma história que eu não conhecia, então muita gente também não conhece, assim, e ver que está relacionada com as questões de fé e tal, é muito legal, eu gostei muito. E aí, me fala assim, então vocês já estão esperando essa recepção aí do público, estão trabalhando para isso. Mas vamos falar também mais do futuro. Quais são os próximos projetos aí de vocês? Já tem alguma coisa aí que vocês podem revelar pra gente? Fala pra mim. como eu te falei no início, nós fomos produtora, né, por muito tempo. Então, nós temos trabalhado um projeto de fazer um docudrama sobre o musical que foi onde a Kobe nasceu. Então, nós temos trabalhado isso, vamos entender se ainda esse ano a gente consegue fazer, ou se em 2026. Mas para o cinema específico, nós temos mais 3 obras ainda esse ano, para levar ao cinema. A gente sabe que para o filme independente, né, a distribuição independente, no Brasil, nós temos pouquíssimas salas de cinema, e que ela acaba sendo comandada por poucas distribuidoras que têm os blockbusters. E aí a gente vai entendendo algumas janelas que a gente consegue respirar e entrar na programação. Então, a gente acredita que no início de setembro a gente consegue lançar um filme chamado São Miguel Arcanjo, que é um nome também bastante amplo. É lógico, é um anjo da Igreja Católica, mas é também amplo. Até quem não é religioso reza pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo. Depois temos um outro, aí é um documentário, um docudrama, que vai falar sobre a oração do Rosário, né? O que é isso? Né? Por que tanta gente conhece, reza, e tanta gente não conhece? Também porque a gente entende que o cinema, que o audiovisual também é formativo. E por fim, no finalzinho, ali no início de novembro, a gente deve ter um outro docudrama italiano, né, de um doutor da igreja, que a gente chama, que é Santo Inácio, desculpa, eu errei o nome do santo. O Santo de Carne vai contar a história do fundador dos Padres Redentoristas, né, que é o Santo Inácio de Loyola. Então, são esses 3 outros projetos que nós temos engatilhados, já programados, e vamos trabalhar para o segundo semestre. E o documentário do nosso musical deve chegar ou também no finalzinho de dezembro ou em 2026. Então, a gente continua trabalhando e já pensando em 26 também. Tá? A gente está, inclusive, fazendo algumas visitas nesses últimos dias, mesmo com o lançamento de Vencer ou Morrer. Estamos fazendo algumas visitas até para
para entender assim alguns filmes para o ano que vem. Então a gente continua firmes e fortes, entendendo essas janelas e trabalhando para lançar pelo menos 4, 5 obras durante o ano. Muito legal, muito bom. Então já tem bastante planos aí, né? Então, muito bom. E aí, o Vencer ou Morrer vai ser lançado agora nos cinemas, né? Dia 5. E depois tem Isso. planos de ir para streaming, em outros lugares. Vocês têm planos aí para o pessoal. É claro, incentivar o pessoal a assistir nos cinemas, tudo, mas depois já tem para onde ir? Como que tá isso? O nosso projeto é trabalhar o filme durante todo o mês de junho no cinema, né, fazendo aquilo que a gente comenta muito entre os distribuidores, um filme de cauda longa, né, que ele vai uma Uhum, semana para uma região, outra semana para outra região, porque a gente está aí no momento de alta com os blockbusters, uhum. então aí o espaço acaba ficando menor, então a gente vai fazendo uma migração. Então a nossa ideia é cumprir a janela, que hoje é de 45 dias, né, depois da exibição no cinema, da estreia no cinema. Então, nossa intenção é que, de repente, lá no início de agosto, a gente já tenha ele aí nas principais plataformas, hoje disponível para locação, ou até mesmo para quem é assinante, como já aconteceu com os outros, né, que a gente demorou um pouco para encontrar esse caminho, como a gente poderia disponibilizar, mas hoje 100% dos que a gente já lançou no cinema já está distribuído nas maiores plataformas digitais. Ai, que legal, muito bom. E então fala para o pessoal onde eles podem acompanhar o trabalho de vocês, da Colby, redes sociais, site. Deixa aí os contatos, por favor. Obrigada pela oportunidade, viu, Aline, por estar com a sua audiência, com você, pelo espaço aqui de falar um pouco do nosso trabalho, de vencer ou morrer. E vocês que estão acompanhando, quiser conhecer um pouco mais, quiserem entender um pouco mais, nós temos o site da Colby, que é colbyart.com.br, e temos o Instagram. Estamos em todas as redes sociais, mas aquela que o pessoal mais visita e que mais tem informação é o Instagram, que tem o mesmo nome, Colby Art. Você jogou ali na pesquisa, você já vai encontrar o nosso Instagram, e ali temos uma equipe legal que interage com o pessoal que vem, né, que publica bastante, que atualiza. E temos também o YouTube, enfim, estamos em todas as redes, mas o site e o Instagram é aquele que o pessoal mais acessa. É o pessoal, então, gente, sigam aí a Colby, acompanhem o trabalho e também vá ao cinema assistir Vencer ou Morrer a partir do dia 5 de junho nos cinemas. Então não percam. E Ângela, antes da gente encerrar, eu vou te fazer um pedido que eu faço para todo mundo que vem aqui na nossa conversa. Eu faço um pedido, todo mundo é pego de surpresa, o pessoal tem que pensar um pouquinho, mas não se preocupe. É o seguinte, como a gente tem vários episódios, aqui a gente fala sobre vários temas, né? É claro que o cinema tá dominando aí um pouco os temas, mas a gente fala sobre vários outros temas, né? Então a gente não tem um tema específico, porque como o podcast aqui é o Ali, a gente conversa, o objetivo é conversar, né? Aí eu sempre peço pro convidado indicar um próximo convidado, entendeu? Uma outra pessoa que eu possa entrevistar, que a pessoa possa vir aqui pra gente conversar. Aí tanto pode ser alguma coisa relacionada ao seu tema, como pode ser alguma coisa assim, não relacionada a esse tema. Então é você que manda aí. Quem você indica para vir aqui no Ali a gente conversa. E, então, como você disse que o cinema está em alta, você está falando com uma distribuidora, Hum. logo, né? Eu poderia te indicar algum padre. Não, brincadeira. Aí tem que ter um tema, né? Tem que ter um tema É, específico. exato. Não, mas eu vou te indicar um diretor de cinema, um cineasta, e que é o diretor do filme Inexplicável. É o Legal. Fabrício Bittar, não sei se ele já esteve com você, Não. mas eu acho que um tema bem interessante é o próprio filme dele, né, que era um livro, e ele adaptou o livro para o filme. E ele que não é, assim, ele é católico, mas não é religioso, assim, então Uhum. ele tem outros filmes na carreira dele, bem mais polêmicos, mas ele acabou sendo surpreendido e impactado também pela história do filme que ele conseguiu produzir, dirigir. É, Foi um sucesso no cinema, mas foi um sucesso arrebatador na Netflix, mundial, inclusive.
Então, assim, eu acho que é um tema legal para falar sobre a produção audiovisual independente no Brasil e nesse nicho mais de espiritualidade, né, independente da, da religião. Mas ele, eu acho que seria um bom convidado para compartilhar com você aqui e com a tua audiência. Ai, muito bom. Gostei da indicação. Fabrício Bittar. Então, pessoal, aguardem que a gente vai entrar em contato aí com o Fabrício Vittar para Bitar, com B. Com o Fabrício Isso. Bittar para ele vir aqui conversar com a gente. No Ali a gente conversa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Ângela. Foi muito bom falar com você. E, pessoal, continue acompanhando. Inscrevam-se no nosso canal, acompanhem as nossas redes, deixem o seu like. E é isso aí. Muito obrigada.